Fala galera, aqui é o Drake. E se quando uma nação inimiga invadisse o seu país, você fosse o único capaz de vencer os militares usando uma arte marcial milenar, o que você faria? Começamos com o Ip treinando as técnicas, e em 1935, ele mora em Foshan, uma cidade considerada como o centro das artes marciais chinesas. Durante um festival, vários alunos praticam e apresentam os golpes em praça pública. Já na casa do mais habilidoso dali, vemos uma pipa caindo em um quintal. Só que a família chinesa nem se dá conta, porque tá almoçando calmamente, até que um dos servos aborda o Ip, informando que há uma visita esperando por ele. Se trata do mestre Liu, que recentemente abriu um dojo nas localidades e agora gostaria de desafiar o dono da mansão para conhecer melhor o veterano. E mesmo que o pai de família diga que tá ocupado por estar almoçando, o insistente garante que irá esperar, e com o passar do tempo, o homem até chama o sujeito para almoçar junto. A questão é que a esposa do Ip, chamada Cheung, tá visivelmente desconfortável com essa visita, e quando finalmente tomam um chá e o desafiado fuma um cigarro, é hora do duelo. Ele garante para a mulher dele que irá acabar rápido, e todos deixam os artistas marciais a sós. Só que o Yuan aparece para recuperar a pipa, até acabar notando que uma luta vai rolar ali. Esse moleque fica impressionado ao ver a destreza e habilidades dos dois, mas o Ip nitidamente se destaca, porque o Wing Chun dele é extremamente avançado, a ponto de constantemente render o desafiante. É claro que o visitante é derrotado, e antes de ir embora, o esperto pede pro vencedor não espalhar o que aconteceu por aí, e o humilde garante que isso ficará apenas entre os dois. Pelo menos é isso o que ambos achavam que aconteceria, porque mais tarde, o Yuan simplesmente conta para todos os amigos sobre esse combate, além de exagerar bastante nas descrições. De longe, o irmão dele, chamado Lin, reclama da bagunça deixada pelo moleque, além de lembrar que o jovem não quer nada com a vida e só faz besteira. Mas essa reclamação para quando o Ip chega, porque o comerciante guia o recém-chegado até um outro amigo deles, chamado Quan. Ambos estão ali para fazer um almoço de negócios, e na hora em que o garçom chega para servir os dois, ele comenta com o artista marcial sobre os boatos, a respeito da luta dele contra o Liu. E como notícia ruim corre rápido, o próprio derrotado é abordado por um dos alunos do dojo a respeito da derrota dele pelas mãos de outro lutador. Aí, o revoltado parte para resolver essa história. Por outro lado, os dois amigos conversam sobre o futuro de Foshan, e o engomadinho é crente de que a indústria de roupas se tornará cada vez mais lucrativa. O problema é que essa conversa é interrompida na hora em que o Liu aparece partindo para cima do Yuan, por conta da história que o encrenqueiro saiu espalhando por aí. Então, o Lin rapidamente aparece para proteger o irmão dele e apaziguar a confusão. Porém, o jovem não admite o erro e decide ir até o Ip. Nisso, todos acabam indo parar na sala em que o mestre tá almoçando, apenas para tirarem a limpo a verdade sobre a luta dele contra o outro professor. Nessa hora, o derrotado fica claramente constrangido e pede para a reputação dele ser restaurada pelo veterano. E antes que o Yuan continue causando o caos, o irmão dele começa a corrigir essa má postura. Assim, o comerciante decide mostrar o que acontece quando alguém é constrangido, e para provar o ponto, o homem simplesmente abaixa as calças dele, que escolheu um péssimo dia para sair de casa sem cueca. Acontece que esse amontoado de pessoas faz com que o inspetor da região apareça para não só para verificar o que aconteceu, como também para desdenhar das artes marciais e provar que elas não são nada comparadas a uma arma. E quando esse idiota tenta a sorte contra o Ip, o mestre rapidamente desmonta a arma do otário e prova o fato de que artistas marciais podem acabar se alterando, mas mesmo assim podem ser pessoas cultas. Antes da gente continuar, bora falar do Wing, que é um nome que vai aparecer bastante no vídeo. Se trata de um estilo de Kung Fu praticado por Ip Man. Ele se concentra em técnicas de combate rápidas, usando o centro de gravidade do corpo para gerar força. Após toda essa baderna, o Ip comenta com o Quan que não serve para ser um administrador, mas ainda assim faz um empréstimo pro parceiro dele, e garante que o engravatado pode apenas dividir os lucros com ele no futuro. Assim que acabam de negociar, o cara volta a insistir pro artista marcial aceitar o filho dele como um discípulo, porque o empresário não quer que o menino estude em outro dojo, e sim com o melhor mestre de Foshan. Daí, enquanto o Lin conversa com o amigo dele sobre o Yuan, o menino pergunta pro pai se finalmente foi aceito como um aluno do lutador, mas ele ainda não teve essa sorte. Nisso, o Quan se aproxima para ficar com a família do sócio dele, e agora, o comerciante quer mostrar novas técnicas que aprendeu ao Ip, e quando a disputa começa, vários jovens assistem a essa disputa. Conforme ambos se enfrentam, o filho do especialista se aproxima para mostrar um desenho, e na hora em que o cara apenas dispensa o coitadinho, a Cheung fica visivelmente brava. Ela chega a reclamar do fato do marido dela passar o dia lutando, e essa revolta faz com que as visitas decidam ir embora, e o Ip percebe que esse não é o melhor momento para conversar com a amada dele. Só que apesar disso, o pai fica feliz ao ver o desenho feito pelo menino, que desenhou o pai lutando. No dia seguinte, conhecemos o Jin procurando pelo dojo mais próximo, e ao se aproximar de um dos mestres organizando uma exibição, o forasteiro revela que veio do norte para conhecer a cidade. Além disso, o objetivo dele é desafiar os artistas marciais locais, afinal eles são considerados os melhores de toda a China, e o professor fica visivelmente desconfortável com esse desafio. Porém, o lutador não recusa esse desafio, e na hora em que a disputa começa, fica nítido que o visitante é mais habilidoso que o adversário, porque
porque o estilo dele desenvolvido no norte é extremamente avançado. Essa vitória vem rapidamente de uma forma esmagadora, pois o coitado fica nocauteado no chão, e tal vitória deixa o Sakana ainda mais confiante a desafiar outros artistas marciais. Ele confronta um outro especialista, e quando os dois vão usando as lâminas para se enfrentarem, o forasteiro usa um facão para superar a guandal do oponente e descer o sarrafo nele também. Tamanha humilhação faz com que um aluno de outro dojo comente que o mestre dele não tá ali, apenas para evitar maiores problemas. Em paralelo, vemos o Ip optando por não treinar justamente para ficar com a família, e a princípio, o filho dele parece magoado, e sequer aceita conversar com o pai. Daí, antes que os três possam fazer algo, o Lin aparece, e na mesma hora, a Cheung fica emburrada, mas o comerciante não tá ali para lutar, ou coisa do tipo. Nesse momento, o amigo explica que há um visitante detonando todos os mestres da cidade, e ele sugere que o Ip vá verificar isso com os próprios olhos. A questão é que a madame evidentemente continua desconfiada dessa conversa, e quando o visitante parte, vemos o Liu tomando uma surra do Jin. O mestre recém-chegado na cidade se esforça para manter o equilíbrio na luta, mas ao contrário do primeiro oponente dele em Foshan, esse desafiante é agressivo e impiedoso. Tal combate acaba rapidamente, e isso apenas prova pro folgado que não há ninguém páreo na região. E quando os canalhas começam a almoçar, descobrimos que o plano deles é descredibilizar todos os mestres e fundar uma academia para tomar todos os alunos. Ao ouvir isso, o cozinheiro da barraca revela que os arrogantes estão se achando muito, sendo que ainda nem enfrentaram o melhor dali, que é o Ip Man. Dessa forma, o Jin fica determinado a desafiar o último artista marcial dali, e logo uma multidão começa a invadir a casa do mestre do Wing. Na mesma hora, o forasteiro revela que veio pro sul, com o intuito de desafiar todos os especialistas em Kung Fu dali, para daí finalmente abrir a própria academia de artes marciais. Porém, o dono da mansão apenas comenta que eles não precisam lutar para que o folgado possa abrir o próprio dojo, então o lutador apenas pede para todos irem embora. O problema é que o canalha não só continua invadindo a residência, como também menospreza a reputação do Ip e de toda a cidade. Mas ao ver isso, a Cheung rapidamente intervém e manda todos partirem logo. Apesar de até ela ordenar que os invasores saiam, o Jin continua fazendo pouco caso de todos ali, além de zombar do fato do Wing ter sido criado por uma mulher. Sem contar que o forasteiro também zoa, e trata o mestre como um capacho da esposa. Assim, todo esse estresse faz com que a dona da casa mande o marido dela acabar com isso, sem quebrar nada. Em seguida, a polícia chega para verificar o que tá rolando, e o próprio líder do esquadrão, chamado Lee, comenta que a reputação deles precisa ser restaurada. Desse jeito, o desafio é aceito, e todos são recolhidos pro lado de fora. E na hora em que o Jin insiste em brincar com o fato de uma monja ter fundado o Wing, o Ip garante que o Kung Fu não possui gênero, e nem idade. Então o combate começa, e o agressivo ataca com brutalidade, mas o estilo rápido e defensivo do adversário impede que qualquer ataque atinja o corpo dele. Só que inevitavelmente, ambos vão aumentando o nível das técnicas, e algumas coisas acabam quebrando. Aí o molequinho aparece dando um recado da mãe dele, que manda o esposo dela lutar seriamente e impedir que mais cerâmicas quebrem. É claro que o careca considera isso um abuso, mas o maior problema dele não são as palavras da criança, e sim o fato de nenhuma das técnicas usadas passar perto de ferir o Ip, que contra-ataca cada uma delas com investidas fortes. Tamanha é a diferença de habilidade, que em segundos de combate sério, o artista marcial consegue anular praticamente todas as estratégias do adversário, e praticamente apagar ele por alguns segundos. Um detalhe seu histórico legal que é bom falar sobre, é o fato da luta dos dois também ser a respeito de uma rivalidade antiga, entre os estilos de luta de norte e do sul. Por anos, as duas comunidades de artes marciais chinesas disputaram entre si, e enquanto o pessoal do norte usa movimentos mais acrobáticos e chutes altos, os do sul preferem bases mais firmes, posturas baixas e técnicas de mão. Voltando pro combate, o covarde decide sacar um facão para tentar ter vantagem, mas nem isso adianta, porque o Ip continua evitando cada corte, até o ponto de usar uma pena para se defender. Ela é o suficiente para mostrar a diferença de habilidade entre ambos, pois o folgado vai tomando uma surra mesmo sendo o único a usar uma arma de verdade, fora que não demora muito pro trouxa ser derrotado. E por mais que o Tanso ache que hoje o norte foi derrotado pelo sul, o Ip garante que o problema não são as regiões, e sim pessoas como ele. Dessa maneira, todos os torcedores escorraçam o folgado para fora da cidade, e com o passar dos dias, todos os habitantes de Foshan presenteiam a família do artista marcial por conta do feito dele, em botar os invasores para correr. Só que há uma outra surpresa também, afinal, os boatos de que o Ip abriria um dojo fizeram com que vários interessados começassem a se amontoar na frente da mansão, e o responsável por essa fake news foi o próprio líder da polícia. Um tempo depois, o famoso incidente da ponte Marco Polo acontece, e o Japão invade a China e promove os piores abusos possíveis contra a população chinesa. Inclusive, a população de Foshan, que era de 300 mil pessoas, caiu para 70 mil, e para piorar, a casa do Ip foi tomada como o quartel-general dos japoneses. Atualmente, o coitado e a família dele vivem na pobreza extrema, até o ponto de faltar o arroz da refeição, e esse acontecimento faz com que o artista marcial decida se desfazer de um relógio para conseguir o alimento. Ele logo se despede da família, do filho, e vemos que as tropas dos invasores arruinaram a região, e as pessoas
infelizmente imploram por um mínimo de dignidade. É a reputação do praticante de Kung Fu que permite a ele ganhar um pouco mais de grãos. Aí o Quan volta e com o reencontro dos dois grandes amigos, descobrimos que a fábrica de tecido tá a todo vapor. Anteriormente o empresário havia partido, mas decidiu voltar por conta dos negócios, e tanto ele quanto o filho dele incentivam o Ip a ficar por ali e trabalhar ao lado deles, além de ser convidado para uma refeição. Porém o chinês nega esse convite e parte, e apesar disso, o engravatado entende exatamente a decisão do cara. Pra quem não lembra ou não sabe, o filme se passa no começo da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que foi o confronto entre as forças imperiais japonesas e a República Chinesa. Na época, os dois países estavam passando por uma grande tensão, e durante um confronto na ponte Marco Polo, o Japão usou esse incidente como justificativa para promover uma invasão em massa na China. Continuando com o filme, o homem volta para casa, e quando questionado pelo filho sobre ele estar praticando o Kung Fu, o Ip comenta que não tem treinado para não ficar com fome. E ao ouvir isso, o coitado do menino sugere parar de brincar, justamente para também não ficar mais esfomeado. E um tempo depois, descobrimos que a Cheung ficou doente. Logo tudo fica ainda mais difícil, a ponto do praticante do Wing decidir arranjar um emprego pela primeira vez na vida. Só que ao rondar pela cidade atrás de uma oportunidade, ele tem dificuldades em achar algo. Todos os lugares já estão com trabalhadores o suficiente, até que o homem acha um sujeito empregando alguns homens, e por ser o grande mestre, o Ip é aceito pelo cara. Vemos que a vaga é para atuar na mina de carvão, e lá o trabalhador reencontra o Lin depois de tanto tempo, sem contar que vários outros mestres também atuam ali, pois o patrão tem preferência por artistas marciais. Em seguida, os parceiros vão almoçar, e os dois conversam sobre as famílias deles, e o mais jovem comenta que não vê o irmão dele há um bom tempo, e o gente boa nota que o Ip tá guardando a batata para mais tarde, e por isso decide dividir a própria refeição. Só que o papo é interrompido quando o rapaz nota que perdeu uma caixa metálica, mas é muito tarde, porque os soldados japoneses surgem do nada, e os invasores são guiados pelo Lee, que agora é intérprete. Eles chegaram para recrutar artistas marciais, que estejam interessados em lutar em troca de arroz, e de um lado, o Ip fica desconfiado disso, e do outro, o Lin tá determinado a se envolver nesse esquema. Ao chegarem no local, todos os recém-chegados presenciam o Liu dando uma surra em um karateka, e a diferença de experiência é gritante, porque o chinês possui de Kung Fu o que o adversário dele tem de vida. Essa vitória esmagadora faz o lutador ganhar um saco de alimento, e tal exibição faz o general Miura mandar o Sato organizar um combate dele contra 3 inimigos. Todos ganharão o arroz, independentemente de vencerem ou não, e na hora em que o militar manda o intérprete selecionar os interessados, o Lin quer participar, mas não pela comida, e sim pela chance de surrar os invasores. Assim ele e mais 2 são selecionados para confrontar o comandante desse coliseu, e iniciando a luta, o japonês demonstra ser um grão-mestre do karatê, porque rapidamente lida com os 3 oponentes. Nenhum dos golpes vindos do Kung Fu passa perto de surtir algum efeito, e o karateka não precisa de muito para humilhar até mesmo o Lin, que não se contenta com a derrota. Nem os ferimentos são capazes de interromper a fúria do chinês, que volta a partir para cima do Miura, só que nenhuma das investidas passa perto de acertar o soldado. E quando o careca manda o corajoso se render, a resposta do lutador é uma cuspida bem na cara do canalha, que não aceita esse desrespeito, e humilha o necessitado. Por outro lado, vemos o Ip voltando para casa, e parecendo feliz por ter reencontrado o amigo depois de tanto tempo. E no dia seguinte, mais um dia de trabalho começa, e o trabalhador procura pelo companheiro dele. Na mesma hora, o grão-mestre corre para saber sobre o Lin. O problema é que o ex-capitão da polícia desconversa, e decide chamar mais alguns chineses pro combate. E na hora em que o artista marcial decide ir, outros vão no embalo. Ao chegarem na arena, vemos o Liu conseguindo mais um saco de arroz, e por estar confiante com as vitórias, o malandro pede para enfrentar mais 3 karatecas. E esse pedido logicamente é aceito, mas as expectativas dele são quebradas, pois mesmo sendo habilidoso, nem o Kung Fu é suficiente para se manter plenamente contra 3 faixas pretas. A princípio a disputa foi levemente equilibrada, mas conforme a surra foi aumentando, o coitado decidiu desistir e partir com somente um saco de arroz. O azar dele é que o babaca do Coronel Sato finaliza o necessitado com frieza, e isso choca cada uma das pessoas ali, incluindo o Miura, que odiou essa atitude do subordinado. Nisso o Tanso decide aliviar um pouco a própria barra e anuncia o próximo combate, e aquele que se oferece é o Ip. Ele é avisado sobre os riscos pelo Lee, só que agora o justiceiro tá determinado a agir, pois fica óbvio que o Lin teve o mesmo destino que o Liu. Só pra começar, o mais habilidoso de Foshan escolhe 10 adversários, e com o início dessa luta, pela primeira vez, o Wing sendo usado brutalmente, pois cada um dos karatecas é contra-atacado de um jeito devastador. Uns são metralhados pelo golpe de assinatura do chinês, que é uma metralhadora de socos, outros têm partes dos corpos quebradas, e por aí vai. E 9 deles são facilmente superados, como se não fossem nada. No fim, apenas um azarado fica de pé pra contar história, ou melhor, nem ele é poupado dessa punição. Olha, eu não sei vocês, mas depois dessa cena, nunca agradeci tanto por não ser um japonês nascido no começo dos anos de 1900, porque eu possivelmente poderia ter sido um desses figurantes destruídos pelo Ip. Apesar de tudo, o
chinês parece não gostar de finalizar os oponentes, ele só bate o suficiente para te deixar acamado em um hospital por no máximo uns 6 meses. Brincadeiras à parte, o Miura fica impressionado com essa apresentação, mas o Ip não abana o rabo pro canalha e se mantém firme, a ponto de negar dizer o próprio nome, ou pegar os sacos de alimentos. A única coisa que o vencedor recupera é o arroz do Liu, e mais tarde, a família do coitado chora ao saber o que aconteceu com o finado. Daí, do lado de fora, o Lee tenta alertar o artista marcial de que os japoneses estão tramando algo contra ele, mas o lutador trata o engravatado como um traidor. Esses comentários do chinês enfurecem o engomadinho, que garante estar fazendo o que faz apenas para poder sobreviver em meio à guerra. No momento em que volta para casa, o Ip fala com a esposa, e na mesma hora, a Cheung nota que há algo de errado, não só pelas mãos machucadas, mas pela postura do marido dela. Assim que o pequeno dorme, o casal conversa, e o artista marcial se sente um verdadeiro inútil, pois passou a vida praticando Kung Fu, e nada disso serve de algo agora. Ainda que a situação esteja péssima, a mulher não fraqueja e garante que se sente feliz, porque acima de tudo, a família deles permanece unida, e isso é o que importa. Na manhã seguinte, o Jin e a gangue dele assaltam um caminhão carregado de mercadorias, e um dos membros desse grupo é o Yuan. Daí os arruaceiros chegam à fábrica do Quan. Os forasteiros chegam destratando todos e dando uma surra no chefe e no filho dele, porque agora, o sacana decide roubar as mercadorias do empresário apenas para vender elas pro coitado por um preço abusivo. Sem contar que a vítima é espancada por não ter dinheiro suficiente para pagar os canalhas. Então, o jovem rapidamente pede a ajuda do Ip, só que chegando lá, os canalhas já foram embora. Ao se verem, os amigos conversam sobre essa situação crítica, e agora, todos os trabalhadores imploram para aprender Kung Fu com o mestre, justamente para se defenderem contra os invasores. É fato que o artista marcial sempre se negou a ter discípulos, mas o apelo popular inevitavelmente convence o homem a treinar todos os trabalhadores, e com o passar dos dias, mulheres, homens, crianças e idosos vão se aperfeiçoando, e a família do chinês parece mais feliz, apesar de todos os problemas, e agora descobrimos que o Miura quer que o Ip volte pra arena. Quando o intérprete comenta que não sabe como achá-lo, os militares insistem, e como o tolo continua negando, o Sato simplesmente começa a espancar o coitado. Então, num certo dia o lutador brinca de esconde-esconde com as crianças do bairro, até que o engomadinho chega pra abordar o chinês, que obviamente nega a proposta. Porém, nenhum deles tem sequer o direito de escolha, pois do nada o coronel sádico surge brincando com o filho do mestre, mas usando uma arma. Isso logicamente deixa todos chocados, e não contente com isso, o maníaco tenta se engraçar pra cima da Cheung, apenas pra tomar uma surra bem dada do Ip. Apesar de estarem armados, os soldados incompetentes são atingidos em cheio, e nem viram de onde veio. O problema é que agora, o intérprete garante que é perigoso ficar ali, e precisam ir embora o mais rápido possível. Mas antes de ir, o engravatado aproveita pra judiar um pouco do Sato. O azar é que, depois disso, o coitado sofre uma punição severa por ter deixado o alvo escapar. A falta de piedade do japonês é feia de se ver, e eles ainda ordenam que o Ip seja encontrado. Aí, o Lee volta pra casa todo estourado, e logo vai falar com os inquilinos, que são a Cheung e o esposo. Em seguida, o casal conversa sobre o plano deles de ir pra Hong Kong, porque o lutador possui alguns amigos lá, e no outro dia, o Jin e o resto dos covardes chegam pra roubar mais dinheiro. Acontece que agora, os trabalhadores não se rendem, e se preparam pra luta, fazendo com que uma briga generalizada comece, e mesmo apanhando, todos ali se mantêm firmes e fortes. Tal coragem dá tempo suficiente pro Ip chegar e ajudar na luta, e ao reencontrar o rival dele, vemos o careca falando que teve os planos arruinados pelo mestre desde que chegou em Foshan. Descobrimos que o Tanso faz o que faz por ter jurado que nunca mais passaria fome. O tolo só esquece que todos os chineses também estão numa situação péssima. E um comentário rápido sobre isso é que estimam a perda de 35 milhões de vidas chinesas, perdidas entre 1931 e 1945, ou seja, foi uma tragédia sem precedentes para o território chinês. Voltando para a história, o Jin continua determinado a finalizar o Ip, tanto que os capangas do otário sacam armas e partem para cima do mestre de Kung Fu, que não fraqueja mesmo estando em uma situação tão arriscada. Cada um dos fracos é punido e massacrado pelo Wing do chinês, que sequer se esforçou para dar uma surra nos tansos. Assim, resta apenas o careca, que tenta usar uma ferramenta para enfrentar aquele que derrotou ele no passado. Porém, os esforços do idiota são inúteis, e por mais que o Yuan tente ajudar, as habilidades do Ip com um bastão superam a covardia dos idiotas. A derrota deles é humilhante, e o adversário sequer atacou para finalizar os traidores, que finalmente fogem de uma vez por todas. Aí o moleque tenta fugir mancando, apenas para ser parado pelo Ip. Os dois conversam, e fica nítido que o jovem se tornou um bandido, por estar com medo de ser massacrado pelo mundo. Ele também recusa a caixa metálica do Lin que o mestre de Kung Fu havia guardado, mas o homem insiste em entregar ela, além de revelar que o irmão mais velho do rapaz foi finalizado pelos japoneses. Tal notícia deixa o menino nitidamente abalado, e ao abrir aquilo, descobrimos que aquilo que tá dentro da caixinha é a pipa do bandido, que fica ainda mais desolado. Ao anoitecer, vemos o Lee avisando que o lutador não deve voltar para a fábrica, porque o Sato e os japoneses invadiram o
local, e logo notamos que os canalhas estão oprimindo os trabalhadores para saber a localização do Ip. Mesmo que os coitados cooperem e demonstrem que estão com medo, os invasores continuam agressivos, e o Quan chega a ser espancado pelo militar. Já o procurado observa a família dele, e ao decidir agir, o chinês decide se entregar para as autoridades, e o covarde logo desconta a surra que tomou anteriormente. Acontece que o Miura entra em ação e comenta que normalmente, quem desafia o Império Japonês vai de ralo, mas o Ip será poupado por conta das grandes habilidades de Kung Fu dele. Então a ideia do general é que o homem treine os soldados japoneses na arte do Wing, só que essa proposta absurda na mesma hora é recusada pelo artista marcial, que desafia o careca para uma luta. Com esse trato sendo feito, o alvo é levado e pede pro Quan cuidar da família dele. Agora, o Sato insiste pro líder não enfrentar o oponente, e sim apenas finalizar o desafiante de uma vez por todas. A questão é que o karateka garante que recusar o combate seria uma mancha na honra do Japão, fora que o canalha tá extremamente confiante de que vencerá. Em seguida, o folgado vai até a cela do prisioneiro, e por mais que o japonês tente conversar com o cara e mostrar a admiração que tem pelas artes marciais chinesas, o militar garante que as japonesas são superiores. Ele também trouxe uma refeição pro Ip, mas ele recusa, porque se nega a cooperar e conversar com um dos maiores carrascos da China. No dia seguinte, o empresário leva a Cheung e o filho pra fora de Foshan, e a mulher chora desesperada por temer nunca mais ver o marido dela. Ela reclamava de quando o esposo lutava, porque isso simplesmente consumia o amado dela por completo. Porém, a coitada teme que o pai do filho deles não volte com vida da próxima luta, e o desejo dela é ver ele. Por outro lado, Lee anuncia que a disputa será amistosa entre o Japão e a China, mas é claro que a multidão sabe que é uma balela. Daí, o chinês vai se aproximando do palco. No meio do caminho, o combatente se lembra de quando o Sato deixou claro que meteria uma bala nele caso vencesse. E ao refletir, o Ip conclui que não ensinaria Kung Fu aos japoneses, pelo fato deles não respeitarem a filosofia da arte marcial, e usarem apenas como uma arma que impõe a força. Nisso, os adversários finalmente ficam cara a cara um com o outro, e ao iniciar a luta, ambos são equilibrados em todos os sentidos, e o melhor karatê e o melhor Kung Fu se chocam. Num primeiro momento, o representante da China acerta um primeiro golpe, mas o japonês contra-ataca com a brutalidade das técnicas dele usadas apenas para violência. Conforme a disputa se desenrola e fica ainda mais intensa, o Ip vai aguentando cada vez mais ataques, a ponto de começar a ter vantagem ao longo do confronto. E na hora em que os familiares dele reaparecem, o grão-mestre do Wing começa a disparar uma infinidade de ataques com a mão no Miura, que vai sendo fuzilado e massacrado pelo oponente. Daí a vitória é da China, o que faz a multidão comemorar depois de tanto sofrimento nos últimos tempos. O problema é que o covarde do Sato não aceita o resultado e acerta um disparo no coitado. Tal covardia faz com que o vencedor caia do palco. Porém, a multidão chinesa se revolta e parte para cima dos militares, e o Lee contra-ataca o coronel otário. Descobrimos que a resistência do mestre motivou os chineses a agir coletivamente, e com a ajuda do Quan, a família saiu ilesa de Foshan e partiu para Hong Kong. Foi em 1945 que o Japão se rendeu, e a China foi liberta das garras opressoras japonesas. E em 1949, o Ip fundou a primeira academia e deu a primeira aula de muitas. Já em 1967, o grão-mestre expandiu ainda mais os horizontes. No fim, descobrimos que ao longo dos anos, o Ip Man conseguiu mais de 2 milhões de alunos, incluindo o Bruce Lee, que foi treinado pela lenda do Kung Fu pessoalmente. Fala galera, será que mais alguém vai desafiar o grande mestre? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros filmes como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.